Pessoal, você que está assistindo agora, acompanhando no YouTube, nós estamos aqui ao vivo agora, talvez você assista esse culto amanhã ou mais tarde, mas nós estamos aqui no bairro de Ermelino Matarazzo, na Avenida Mário Alves, número 37, na nossa sede regional da Igreja Internacional da Graça de Deus, cujo nosso pastor é o missionário R.R. Soares e o pastor Jaime de Amorim Campos, são os anjos da igreja. E eu, pastor Marcelo, estou aqui, pastoreando essa igreja pela misericórdia, para abençoar a sua vida, tá bom? Venha assistir um culto conosco, Avenida Mário Alves, 37, Ermelino Matarazzo, onde Deus tem um milagre para a sua vida. Amém, igreja? Hoje Deus tem um milagre para a sua vida também. Essa semana foi uma semana de milagres, uma semana de bênção, foi bonito. Sabe quantos cultos nós tivemos aqui essa semana? 10 cultos, pessoal. De segunda até hoje, 10 cultos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Quer dizer, só não se alimenta quem não quer. Porque horário para culto temos, e domingo, que nem domingo, com o culto de oração, são 4 reuniões. Hoje eu vou fazer um culto a mais, vou fazer 5 reuniões hoje. Essa é a segunda, mas até aqui o Senhor está nos ajudando. Amém? Vamos para a palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 1. Aqui nós vamos começar, e eu creio que o Espírito de Deus vai nos dirigir, tá bom? 1 Samuel, bem fácil, né? Capítulo 1, pessoal. E Jesus vai nos abençoar. 1 Samuel, é o capítulo 1. Vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo 8, depois nós voltamos nas revelações. 1 Samuel, capítulo 1. Só um recado, tá? Quem entrou aqui doente hoje vai sair curado, tá bom? Só um recado. Que Jesus, o médico dos médicos, está aqui. Quem entrou aqui desempregado, pode ter certeza que essa semana a porta se abre. A Bíblia diz que Deus abre porta até onde não tem porta. E a porta que Deus abre nem fecha. Só um recado de Jesus para mim e para você. 1 Samuel capítulo 1, verso 1, pessoal. Está escrito assim, ó. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha o quê? Filhos. Não é a mensagem, mas só um lembrete. Quantas mulheres tinha esse homem? 2, não era? Era casado. Naquele tempo podia, pastor, deixa eu te explicar. Esse casamento de Eucana, primeiro ele casou com Ana. Depois, como Ana não gerava filhos, ele casou com uma mulher também chamada Penina. E naquele tempo, não é que era vontade do Senhor, era a permissão de quem? Do Senhor. Não era vontade. Deus um homem casar com 2 mulheres. Não, era a permissão. Quer dizer, o que acontece? A Ana não gerava filhos, então Penina arrumou Eucana arrumou Penina para ser sua esposa e gerou filhos. Era vontade, não era permissão. Tem coisas na Bíblia que não são vontade de Deus, são permissão de Deus. O bom é você ficar na vontade do Senhor. Você quer ver um exemplo? Já vou voltar aqui. 1 Samuel, capítulo 8. Olha o que é permissão de Deus e o que é vontade de Deus. É bom você estar na vontade. 1 Samuel, capítulo 8, no versículo 6. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 6. Está escrito assim, ó. Porém, essas palavras pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dai-nos um rei, para que não julgue, e Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo, e tudo que te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para que não reine sobre ele. Versículo 10. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, e lhe pedia o quê? Um rei. O que aconteceu? Na época de Samuel nasceu, vamos falar sobre o nascimento dele. O que acontece? O tempo passou. Aí quando o tempo passou, sabe o que o povo falou? Samuel, nós queríamos um rei para tomar conta de nós, como eram as outras nações. Aí Samuel falou, não, mas Deus quer tomar conta de vocês. Deus queria dirigir, guardar vocês. Não, nós queremos um rei como as outras nações. Aí o Samuel ficou triste, porque o povo não estava rejeitando Samuel, estava rejeitando Deus. Aí Deus apareceu e falou, Samuel, por que você está triste? Meu Deus, eles não querem o Senhor dirigindo, eles querem um rei. Então, Samuel, eles não entristeceram você, rejeitaram você não. Foi a mim também. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz que o Senhor falou, ouve a palavra deles. Agora, versículo 19.
Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. O nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará nossas guerras. E ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dai ouvido que a sua voz. Aí você vai entender porque aí o Saul se levantou. Me ajuda a pregar. Saul deu certo? Saul foi um vencedor? Não. Mas por que Saul entrou? Não era vontade de Deus Saul entrar. Não, mas o povo queria. Então, quer dizer, a vontade de Deus lá na frente foi Davi. Davi foi vontade. Porque quando lá na casa precisava de um rei, aí Deus falou para Samuel: vai lá na casa de Jessé, que um dos seus filhos vai ser rei. E aí o Samuel entrou lá, ungiu Davi. Davi deu certo. Deu ou não deu? Davi deu certo. Samuel não deu. Davi foi vontade de Deus. Samuel foi permissão de Deus. Davi foi vontade, você vai ver. Pastor, mas Davi errou. Certo, Davi errou. Como nós erramos. Mas Davi se converteu. Davi, ele se colocou diante do Senhor. Então tem coisas na nossa vida que é vontade de Deus. Tem coisas que são o quê? Permissões. Saul foi uma permissão, não deu certo. Casamento de Eucana com Ana e Penina, uma permissão de Deus. Vamos lá em Gênesis capítulo 2. O que a Bíblia fala sobre casamento? Rapidinho. Gênesis capítulo 2. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis capítulo 2 agora, versículo 21. Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou quantas mulheres? Quantas? E trouxe a quem? Então, se fosse para ser duas mulheres, Deus tinha formado duas, formou uma só. Então, casamento de Deus é esse, entre um homem e uma, mas lá na frente teve uma permissão. Até que se você continuar lendo, você vai ver que no capítulo 6 de Gênesis, o povo se corrompeu. Aí, você quer ver? Olha o capítulo 6, o que eles fizeram com o casamento. Capítulo 6, versículo 1, pessoal. Capítulo 6, verso 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de toda as que escolheram. Aqui já começou uma bagunça, com todo respeito. Os homens não respeitavam. Ele olhava para a mulher: eu quero essa, e ficava com essa. Olhava para outra, virou uma bagunça. Até que Deus falou assim: não dá para ficar com esse povo. Até que veio o dilúvio, e aquele dilúvio acabou com todas aquelas pessoas. Aí Deus mandou, no capítulo 7, Deus mandou entrar na arca. Quem? Noé, a sua esposa e suas filhas. Aí quando Deus mandou também, ele falou aqui, olha o capítulo 7, verso 1, Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque eu te tenho visto justo diante de mim nessa geração. De todo animal limpo tomarás para si 7. Agora aqui, o macho e que mais? Olha Deus voltando lá no princípio. Os homens acharam muitas mulheres. Olha Deus voltando no princípio. É o macho e a sua o quê? Isso é um casamento. Diga glória a Deus. Casamento não é entre um homem e duas mulheres. Não é entre uma mulher e dois homens. Casamento não é entre homem e homem, ou como o mundo está aceitando. O homem pode casar com homem. Não, esse casamento não é autorizado por Deus. Tem igrejas que já estão fazendo. Mulher casando com mulher. Esse casamento não é autorizado por Deus. Casamento autorizado por Deus é homem e mulher. Amém? Essa é a fórmula do Éden, mas o povo quer mudar a fórmula. Essa é a forma original. Quer um casamento abençoado? Homem e mulher. Mas tem dois homens casando, não é a forma de Deus. Tem duas mulheres casando, não é a fórmula de Deus. Não vai dar certo. Então, voltando lá, Eucana casou com Ana, mas Ana não deu certo, casou com Penina. Não era a vontade, era a permissão de Deus. Você vai ver que dentro da casa de Eucana vai ter uma briga muito grande, como teve na casa de Abraão.
Quando Deus chamou Abraão, em Gênesis capítulo 12, Abraão tinha 75 anos, Sara tinha 65. E Deus falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão tinha uma mulher chamada Sara, que era Sarai, depois mudou o nome para Sara. E o Abraão saiu e começou a andar com Deus, né? De repente, em Gênesis capítulo 16, o casamento de Abraão e Sara ia muito bem. De repente, em Gênesis capítulo 16, a Sara falou: Abraão, acho que eu não vou engravidar, não. Acho que o que Deus falou aí não vai dar certo, não. Vai o seguinte, nós temos uma serva chamada egípcia, entra a ela vai dar luz dentro da nossa casa, vai nascer o menino e seja como nós. O Abraão obedeceu a voz de Sara, nasceu Ismael, deu uma confusão terrível. Até que Sara teve que mandar Agar embora, depois o Ismael, ele arrumou confusão com Isaac, essa guerra do mundo árabe que está até hoje aí. Então, quer dizer, o casamento, enquanto era Abraão e Sara, estava indo tudo bem. Quando entrou Agar, deu problema. Se você pegar Jacó e Raquel, o Jacó, ele porque queria casar com Raquel, trabalhou para casar com Raquel, mas o Labão não deu Raquel, deu Leia, e o Jacó ficou com Leia, mas depois veio Raquel, deu uma confusão tremenda. Aí você vê o Isaac casou com Rebeca, que é tudo da linhagem de Abraão. O Isaac casou com Rebeca. De repente, o Isaac percebeu que Rebeca era estéril, ela não gerava. E o que Isaac fez? Procurou outra mulher? Não. Isaac orou 20 anos por Rebeca e Rebeca deu à luz. Amém? Você vai ver o casamento de Isaac abençoado. Volto a falar, fica com a fórmula de Deus. Sua vida vai ser uma bênção. Amém? Fica com a Bíblia Sagrada. Não, mas é permissão. Não, tudo bem, mas bom mesmo é ficar na vontade. O Eucana está na permissão. Vamos voltar para 1 Samuel. Tem mais lições para nós. 1 Samuel capítulo 1, no versículo 1. Vamos lá. Houve um homem de Ramote Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Eufrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar o exército de Siló. E estava ali o sacerdote em Siló, e estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéia, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele ao sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor tinha cerrado o que, irmão? A sua madre. Então o que acontece? Essa família tem uma luta. A Bíblia diz que Penina irritava a Ana. A Bíblia diz que de ano em ano era costume. Eles subiam lá para a igreja, como você veio hoje. De ano em ano eles subiam para a igreja. Mas fazer o quê? Eles iam na igreja, vou falar isso. Eles iam adorar e que mais? E sacrificar. O culto daquele tempo era um pouco diferente do hoje. Então eles iam lá adorar e sacrificar. E a Ana subia também. Só que a Bíblia diz que quando Ana chegava lá, já chegava chorando. Quando Ana chegava na igreja, ela já chegava triste. Por quê? Penina a irritava. Irmão, tem gente que tem um dom para irritar a gente. Tem. Não precisa nem do diabo, não. É só a pessoa mesmo, já tira a nossa paz. Mas a Penina tinha um dom para irritar a Ana, que Ana chorava. Eu fico imaginando, digamos que a Ana morasse em São Miguel e ela viesse aqui na igreja de Ermelino. Aí os dois, vinha todo mundo andando. Eu fico imaginando no meio do caminho, a Penina irritava a Ana. Ana, olha o menino correndo, olha meu filho, você não tinha nada. E Ana já vinha chorando. Chegava na igreja e só chorava. Mas o que eu aprendo? O que eu aprendo? Essa família, mesmo com luta, mesmo com dificuldade, estava indo para a igreja. Mesmo chorando, Ana chegou aonde? Na igreja. Aprenda uma coisa, a luta não pode atrapalhar de você louvar o Senhor. Amém? Você vai hoje? Não, não vou porque eu estou chateado. Você vai hoje? Não, não vou porque alguém me irritou. Você vai hoje? Não, não vou porque aconteceu isso. Para com isso. Não importa a luta que eu estou passando, eu vou adorar o Senhor. Vou fazer como Paulo e Silas, até machucado. Vou fazer como Paulo e Silas, até com os pés presos, até com uma dor, até com mal-estar, até com desconforto. Eu vou porque eu sou um adorador do Senhor. Porque a verdade é uma, se sua vida não vir aqui, não vir em lugar nenhum, irmão. Amém? É na casa de Deus que tudo é transformado. Jesus diz, Mateus 11, 28, vinde a mim, os que estão cansados, oprimidos, e eu vos o quê? É aqui que a sua vida vira, pessoal. É aqui que a sua vida, ela é transformada. É aqui que a sua vida é transformada. Mas tem gente que não vem. Mesmo chorando, mesmo com luta, a Ana o quê? Ela ia.
Agora deixa eu te falar uma coisa, vamos voltar, no versículo 3, ó. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló, e estava ali o sacerdote em Siló. Estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele a porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava. Ana, porém, o Senhor tinha cerrado a sua madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor tinha cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano, quando subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava, e que mais? Então o que eu aprendo? A Ana chegava na igreja, diga glória a Deus, chorava, mas não comia. O que é isso, pastor? Chorava e não comia. Você sabia que naquele tempo o culto, ele tinha adoração, mas tinha alimento também. Quando a Bíblia diz que ela chorava e não comia, peraí, ela não foi no culto para comer? Eu vou te provar que você veio aqui para comer hoje. Mas não é para o café da manhã não, é outra coisa. Ela ia no culto para adorar, a Bíblia diz, e foi no culto adorar e não comia. Ó, assim a outra irritava, chorava e não. Então sabe o que acontece? A Ana ia no culto, ela chegava na igreja, talvez, vamos dizer assim, dobrava o joelho, mas não participava inteiramente do culto. Ela não participava tudo do culto. O que era comida no culto? Ó, ele levava um animal, quando chegava, pegava o animal, que fazia o quê? Apresentava no altar. A Bíblia Sagrada diz que duas partes ficava com Deus, a outra parte era daquela pessoa que levava. O com Deus, quando você pegava o animal e sacrificava, você deixava o sangue e a gordura no altar. Diga glória a Deus. E o peito era de quem levava, do sacerdote. Então, você levava um animal, pegava, partia o animal, a gordura e o sangue era a parte para Deus, o peito do animal e o ombro era a parte para o sacerdote e para aquelas pessoas que estavam levando. Só que a Bíblia diz que Ana não comia. Então ela não participava do culto inteiro. Ela chegava lá, talvez dobrava o joelho, fazia até uma oração, mas ela não comia. Aonde está isso, pastor? Vamos voltar um pouquinho? Livro de Levíticos. Olha como era o culto naquela época. Vamos voltar um pouquinho. Levíticos capítulo 4. Volta um pouquinho. Gênesis, Êxodo e Levíticos. O que a Bíblia fala sobre esse sacrifício? Levíticos capítulo 4. O versículo, pessoal, é o 23. Levíticos 4, 23. Levíticos 4, 23. Está escrito assim, ó. Ou se o seu pecado, no qual pecou, lhe for notificado, então trará por oferta um bode tirado entre as cabras, macho sem mancha. Porá a sua mão sobre a cabeça do bode, degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante o Senhor, para expiação do pecado é. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará o sangue da expiação e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar a sua gordura, como a gordura de um sacrifício que? Então, quando você levava um animal para o culto, que era para adorar o Senhor, duas coisas ficavam no altar: o sangue e que mais? E a gordura. Essa parte era de quem? Era de Deus. E a outra parte, vamos lá, Levíticos capítulo 7, 28, vamos lá. Eu marquei aqui. Levíticos 7, 28. Vamos lá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor seu sacrifício pacífico, trará sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. E as suas próprias mãos trarão a oferta queimada do Senhor, a gordura do peito, como o peito trará para movê-lo, como uma oferta movida perante o Senhor. Agora vamos lá. O sacerdote queimará a gordura no altar, porém o peito será de Arão e de quem mais? Então, você levava um alimento, você levava um animal para sacrificar. A gordura e o sangue ficavam no altar. O peito era para quem? Para o sacerdote. Então a pessoa que entrava no culto, ela participava. O que a Bíblia diz? Que Ana não? Então ela não participava do culto inteiro. Ela não come. Porque, Ana, você vai comer essa parte porque era assado? Você vai comer essa parte da carne? Não, não vou não. Mas por quê? A Penina está me irritando, então ela não participa. Mesma coisa é hoje. Tem gente que vem no culto
e não come toda a comida. Amém? Eu gosto só da comida boa. Qual é a comida que eu gosto, pastor? Eu gosto daquela passagem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu gosto daquela passagem que Jesus já levou minhas dores, mas eu não gosto daquela passagem: se converte pecador. Eu não gosto não, pastor. Amado, para você ser abençoado, você tem que comer de toda a comida. Amém? Não adianta só comer uma parte. Na sexta-feira à noite, Deus deu uma palavra muito forte sobre Ezequiel capítulo 8. Eu preguei sobre os buracos escondidos na nossa vida. Qualquer dia eu vou trazer, estou estudando essa mensagem ainda, tem muita revelação. Lá em Ezequiel capítulo 8, a Bíblia diz que a igreja estava sem a presença de Deus. E o Ezequiel perguntou: Senhor, por que a tua presença não está na igreja? Aí Deus levou Ezequiel lá na igreja, nos lugares da igreja onde estava separado, e mostrou porque a presença dele não estava lá. O povo não adorava o Senhor de coração. Presta atenção, se você não veio aqui hoje e não comer toda a comida, você não sai daqui forte. Hoje você vai comer toda a comida. Amém? A Ana, ela ia no culto, mas não participava do culto. Ela ia do culto, mas não participava inteiramente do culto. Por quê? A Bíblia diz que ela não o quê? Ela não comia. Mas tem mais sobre esse alimento. Vamos lá para o livro do Êxodo, capítulo 12. O que o Senhor falou aqui? Êxodo, capítulo 12, ainda sobre esse alimento. Daqui a pouco eu vou para a parte principal, pessoal. Êxodo, capítulo 12. Vamos lá. Versículo 1, Êxodo, capítulo 12. Olha o Senhor falando do alimento novamente para o povo. Êxodo, capítulo 12, verso 1. Vamos lá. Êxodo capítulo 12, isso. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será princípio dos meses. Este vos será o primeiro do mês do ano. Vamos lá. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, um cordeiro então tome só o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula ou mancha, de 1 ano, ao qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Tomarão o sangue, poluão ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas, o que, irmão? A comerão. Quer dizer, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus falou para Moisés: Moisés, mata um cordeiro, pega o sangue dele e passa na verga da porta, porque o anjo da morte vai passar. E aonde a casa estiver marcada com sangue, nós sabemos que o povo é de Deus, o anjo da morte não vai entrar. Amém? Então, quer dizer, era a marca do sangue. Só que Deus falou assim: mas tem a carne do cordeiro que você vai comer. Esse povo vai andar no deserto, irmão. Aquela carne do cordeiro ia dar o quê? Ia dar energia para o povo andar no deserto. Aquela carne do cordeiro ia dar força para o povo caminhar. Não adianta só ter a marca do sangue e não ter a força. Não adianta eu ter a marca do sangue. Um exemplo: eu venho para a igreja, pego aquele sangue do cordeiro e unjo a porta da minha casa. Na minha casa está ungido. Mas eu estou obedecendo a palavra? Não estou. Não adianta, irmão. A fé sem obra é morta. Então Deus deu o sangue para cobrir a porta e a carne do cordeiro. Lá em João 1,29, um dia o João está batizando. Aí Jesus está chegando. Quando Jesus chega, o João está assim, o João está pregando: ô raça de víbora, vieste aqui, começou a chamar todo mundo de cobra. Quando Jesus se aproximou, que João viu Jesus, ele falou assim: olha aí, o Cordeiro de Deus que tira o quê? Pecado? Aí batizou Jesus Cristo. Então, comer a carne do cordeiro hoje é você obedecer à Bíblia Sagrada. Você quer ver você sair forte da igreja? Coma da presença de Deus. Você quer ver você sair forte do altar? Você quer ver você ter uma semana de fora? Nada vai te derrubar, nada vai te entristecer, nada vai mexer com você. É quando você come toda a comida que o Espírito Santo está dando. Amém? Quando você toma toda a comida que o Espírito Santo dá, quando você toma toda a palavra, você tem energia. Foi essa palavra, quer dizer, o cordeiro, a carne do cordeiro. O cordeiro é Jesus Cristo, não é verdade? Jesus Cristo é a palavra. Toda vez que você se alimenta de toda a palavra, de toda, foi o que Jesus falou em Mateus capítulo 4. Vamos lá, Mateus capítulo 4. Foi o que Jesus respondeu para Satanás, quando Satanás ofereceu outra comida para ele.
Vamos lá, Mateus capítulo 4. Vamos lá. O versículo é o versículo 1. Precisamos comer dessa comida. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando ele ao tentador, diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Porém ele respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da onde? Diga glória a Deus. Então, quer dizer, você quer se tornar forte? Coma de toda a palavra que sai da boca de Deus. É de Gênesis, Apocalipse. Deus está na tua vida. Mas às vezes nós estamos no culto, choramos. Poxa, quem não chora no culto? Aquele louvor que você ouve, toca o seu coração, aquela lembrança, uma luta, às vezes você está passando uma luta, aí vem o pastor com a palavra, vem um obreiro, uma obreira com uma palavra de Deus, você fala, meu Deus, é o que eu estou passando, ali o Espírito Santo está dizendo, eu estou contigo, aí você até se emociona, até chora, porque não é pecado não, eu também choro, mas não adianta só chorar e não se alimentar da palavra. A emoção não vai mudar a tua vida, o que vai mudar a tua vida é a fé. Amém? É você sair daqui hoje com a certeza, Deus está comigo. É você sair daí hoje com a certeza, nenhuma ferramenta preparada contra mim prosperará. Por quê? Deus é maior na minha vida. Então, quando você se alimenta de toda essa palavra, você tem fome. Josué capítulo 1, você quer ver? Vamos lá. Josué capítulo 1. Foi a palavra que Deus sustentou Josué, alimentou Josué, quando Moisés morreu. Vamos lá. Josué capítulo 1. Foi essa palavra, esse alimento, essa comida que Deus deu para Josué. Josué capítulo 1. Vou pegar aqui. O versículo 1 também. Josué capítulo 1, no versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, que o Senhor, Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa a este Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos pés vos tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça, tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça, tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, ordenai ao povo, dizendo: provedes de comida, porque dentro de 3 dias passareis o Jordão. Diga glória a Deus. Quer dizer, o Josué está caído, Moisés morreu, Moisés é o pastor dele, o Josué, meu Deus, está sem chão, está desanimado lá. Aí Deus apareceu: Josué, Moisés, meu servo, é morto, levanta agora, passa o Jordão, porque como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Amém? Como eu abençoei Moisés, eu serei contigo. E começou: Josué, eu não te falei para você se esforçar? Eu não te falei para você se levantar? Eu sou contigo. De repente, quando Deus acabou de falar, Josué levantou, pegou o povo. Pessoal, vamos preparar o povo, vamos comer, porque daqui a 3 dias a gente passa o Jordão. Quer dizer, o alimento que ele recebeu de Deus, a palavra deu energia para ele. Esta palavra vai te dar energia para você ter uma semana abençoada. Independente da situação, Deus está dizendo: eu estou contigo. Amém? É Deus na tua vida. Agora tem que comer de toda a palavra. Não adianta ir para o culto, fazer que nem Ana. Eu vou para o culto, eu choro, eu vou para o culto, eu oro, mas eu não como toda a comida. A Bíblia diz que Ana chegava lá, chorava e não comia. Quer dizer, a parte que era para ela, ela não recebia. Porque culto é assim, pastor. Culto é assim, ó, você dá glória e o céu se abre para você. Culto é assim, ó, você traz algo para Deus e Deus derrama algo muito maior na tua vida. Culto é assim.
Não já aconteceu com você? Você chega na igreja cheio de dor, você chega na igreja com a tristeza, você chega na igreja caído, aí de repente você começa a orar, você começa a louvar, daqui a pouco você a dor foi embora, a tristeza foi embora, você chegou aqui de cara amarrada, quando saiu daqui saiu sorrindo. Mas o que aconteceu? Você entregou o culto para Deus e Deus te abençoou. Amém? Culto é isso. Então nós temos que aprender a fazer isso. A Ana não estava fazendo ainda. Vamos voltar para 1 Samuel. Vamos lá, capítulo 1. Quem me entende, diga glória a Deus. Então vamos continuando lá. Tem muita coisa para nós. Versículo 4. Capítulo 1, verso 4. E sucedeu no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor tinha cerrado o quê? A madre. Quer dizer, o que acontece? Penina sendo usada pelo diabo. Ana, não vai para a igreja não. Não vai para a casa do Senhor não, porque você tem orado tanto, você tem feito tanta campanha, você tem dado tanta oferta e você é estéril. Você tem feito tanta coisa e Deus não abriu a sua madre. Era para Ana estar chateada com Deus. Era para Ana falar assim, é verdade, eu já dei tanta oferta, já fui tanto para a igreja, já dei tanto glória a Deus, já chorei tanto na igreja e o meu milagre não acontece. A Ana chegou até o templo e orou. E aqui eu aprendo uma coisa muito bonita. Deus fechou a madre de Ana, mas Ana não se fechou para Deus não. Amém? Ana não parou de orar, mesmo não participando do culto completo, como ela não participava, mas ela foi lá orar. Ela foi lá buscar o Senhor. Agora, versículo, onde nós paramos, versículo 7. Assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e que mais? Quer dizer, ela não participava inteiramente do culto. Será que eu estou participando inteiramente do culto? Irmão, deixa eu falar uma coisa muito séria. Há 21 anos atrás, eu chegava na Igreja da Graça. 21 anos atrás. Com uma doença terrível. Praticamente perdi o emprego, praticamente estava perdendo, foi tudo. Mas eu escutei uma palavra. Qual foi a palavra que eu nunca esqueço? Pastor Adalgilberto pregou, nunca esqueço essa palavra. Qual foi a palavra que ele pregou? Se Deus é por nós. É isso. Essa palavra ardeu tanto no meu coração, que toda vez que eu ia no médico, fazia o exame, e o médico disse, piorou. E o médico diz, agora não sabemos mais o que fazer por você. Eu lembrava daquela palavra, mas se Deus é por mim. Irmão, com 4 semanas, eu estava curado. Amém? Meu irmão, hoje a sua vida muda. Hoje o seu milagre acontece. Aí a Penina não chora. Vamos ao versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe diz, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que? Olha o Eucana, por quê? Por que você só chora? Por que você não está comendo? Ana, por que você não está participando do culto? Ou Ana, por que você ainda não dobrou, não orou ainda? Aí vamos lá, versículo 9. Então Ana, me ajuda, se levantou, depois que comeram e beberam, aonde? Agora ela comeu, diga glória a Deus. Aí quando eu canto, por que você não come? Você só chora, Ana. Você só come, Ana. Eu não estou aqui do seu lado, você não tem filho, mas eu sou seu marido, eu amo você, Ana. Eu não estou do seu lado, come. Aí Ana se levantou, depois que comeram, vamos lá. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Agora, 10. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e fez o quê? Agora, continua chorando, mas agora ela já comeu e agora ela está orando. Diga glória a Deus. Agora o culto dela é diferente. Ela continua chorando, está chorando? Ela está chorando, continua chorando, só que agora ela já fez algo que ela não fazia. O que ela fez? Ela já orou. Amém, igreja? Agora ela já está buscando ao Senhor. Jesus disse, tudo que eu pedi na oração crendo... Sabe qual que é o nosso problema? Nós oramos pouco demais, pessoal. Se nós orássemos mais, Jesus diz, tudo o que pedir na oração crendo... Você quer ver como a oração é poderosa? Já vou voltar aqui. João capítulo 11, vamos lá. Olha como a oração é poderosa. João capítulo 11. Olha como a oração muda a nossa história. João capítulo 11. O versículo, vamos lá. O versículo é o 33. João 11, 33. A ressurreição de Lázaro. Jesus, pois, quando o viu chorar,
Também chorando os judeus, que ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e diz: onde puseste? E disseram: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vedes como amava? Algum deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, porém, movendo-se outra vez, em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, e disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, e bem sei que sempre me ouves, mas eu dito isso por causa da multidão que está ao redor, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para onde? Quer dizer, o Lázaro já está morto há 4 dias, ele chega para ressuscitar Lázaro. Lázaro representa aquele problema que não tem mais jeito. Lázaro representa na minha e na sua vida aquele problema que o doutor diz: não tem mais solução, esse problema é grave, vai ficar sequelas, esse problema é grave, a luta vai ser grande, você nunca mais vai ter uma vida normal. Aí eu faço como Jesus, eu vou lá para a porta do sepulcro, aí quando eu chego lá, que eu mando tirar a pedra, alguém diz: não tem mais jeito. Aí Jesus parou: não já falei que se creres verás a glória? Aí Jesus mandou tirar a pedra. Assim que tirou a pedra, ele olha para o céu, diga glória a Deus. Ele faz uma oração. Depois que ele olhou para o céu e fez uma oração, ele olhou para o sepulcro: ô Lázaro, pode vir. Quando ele chamou, Lázaro se levantou. Quando ele chamou, Lázaro apareceu. Mas o que ele fez? Ele fez uma oração. Fez ou não fez? Ele olhou para o céu. O que é orar? É você orar para o céu. Quando você ora, você está olhando para o céu. O que é olhar para o céu? Estou lembrando das palavras que Jesus falou: tudo que pedir na oração, crendo, receberei. Eu estou com uma dor, um exemplo, a pessoa está com uma dor, já tem uma semana, a pessoa já tomou 2, 3 remédios, já foi no médico, já foi na farmácia, já passou pomada, mas não fez uma oração. Eu estou olhando para o céu? Não estou. O médico diz: é um caroço, pode ser uma doença terrível. A pessoa já se apavorou, já fez isso, já fez aquilo, já marcou exame, tem que fazer mesmo, já vai fazer tudo que tem que fazer, mas não fez uma. Você não está olhando para o céu, irmão? Olhar para o céu é crer no impossível. Olhar para o céu é acreditar no que o anjo Gabriel falou para Maria: Maria, para Deus há uma coisa que é impossível. Maria, você vai ser mãe. Você vai ser mãe de Jesus. Mas como eu sou mãe, eu sou desposada, eu sou virgem, eu não tive relação com ninguém. O Espírito Santo descerá sobre ti. Olhar para o céu é crer que o Espírito Santo está na tua vida. Aquilo que o doutor não pode fazer, o Espírito Santo pode. Amém? E isso é olhar onde? Para o céu. Isso é acreditar na presença de Deus. Ele olhou para o céu e ele chamou: Lázaro, vem para lá fora. Aí o que aconteceu? Vamos continuar 44? Vamos lá? 44? 44. Isso. E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto. Quer dizer, saiu ou não saiu? Depois da oração. Depois da oração, a dor sai. Depois da oração, o caído se levanta. Amém? Depois da oração, o fraco fica forte. Aquele casamento que estava se esfriando vai ser um casamento abençoado. Mas tem que olhar para o céu, irmão. Tem gente que não está olhando para o céu, está olhando para o problema, está olhando para a dificuldade, está que nem Marta, olhando para o sepulcro e já está cheirando mal. Para. Os impossíveis aos homens são possíveis? Depois que Ana comeu, ela está chorando, mas já foi orar. Depois que Ana comeu, ela ainda chora, sim, mas agora ela está o quê? Em oração. Vamos voltar lá para a gente terminar, vamos voltar lá. 1 Samuel capítulo 1, continuando, versículo 9. Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente me atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção aonde? Repara, depois que ela se levanta, depois que ela come, ela continua chorando, mas ela já fez uma oração e já fez até um voto. Qual é o voto? Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor se lembrar da minha petição, meu Deus, quantos dias, quantas vezes, quantos anos eu já te pedi um filho, se o Senhor se lembrar de mim, da minha petição, se o Senhor me der um filho varão, esse filho for varão, homem, e for assim, dizer,
todos os dias da minha vida, eu darei esse filho para o Senhor. Diga glória a Deus. Repara, quando ela come, ela já muda o jeito. Repara, ela não está grávida ainda, ela não tem um filho ainda, mas ela já fez um voto. Sabe o que é isso? Certeza que Deus vai abençoar. Certeza que Deus já está na frente. Vamos voltar no 11, ó. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da onde? Aí eu pergunto para você, aonde está a tua aflição? Qual foi a tua aflição essa semana? Qual foi a luta que você enfrentou essa semana? Pastor, eu enfrentei uma luta, olha, alguém da minha casa está internado, alguém da minha casa recebeu um diagnóstico. Foi a sua aflição, não foi? Você orou? Você buscou, falou com Deus, Deus, a minha aflição. A Ana falou, Deus, esta é a minha aflição, quero ser mãe e não posso. Esta é a minha aflição, quero dar luz e não posso. Qual é a nossa aflição? Qual é o nosso problema? Deus, eu quero trabalhar, mas estou desempregado. Deus, eu quero pão na mesa, mas não estou conseguindo. Deus, eu quero ter um casamento abençoado, mas meu casamento não está bem. Essa é a minha aflição. Você tem que levar diante de quem? Do Senhor. A Ana está levando a aflição dela diante do Senhor. Ela está buscando a Deus. Vamos lá, continuando. A aflição da tua serva. E de mim se lembrares. Continuando, vamos lá. E da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. Vamos lá. Ao Senhor darei todos os dias da onde? Senhor, esse filho não é para mim, esse filho é para o Senhor. Esse filho não é para mim. Esse filho não é para... Não, eu quero um filho, mas não é para mim, é do Senhor. Amado, tudo que nós temos é do Senhor, irmão. Tudo que nós temos é dele. O filho que você cuida, que eu cuido, a filha que você tem, é do Senhor. A Bíblia diz que os filhos são herança de quem? Entrega o teu filho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele tudo. Ele fará. A casa que você mora é do Senhor. Amém, igreja? Quando nós consagramos o que é nosso ao Senhor, a nossa vida muda. Começa a consagrar, a Ana está dizendo, ao Senhor darei todos os dias da sua vida. Vamos continuar aqui, vamos lá, continuando. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Meu Deus, esse menino vai crescer nos teus caminhos. Esse menino vai crescer na tua palavra, quer dizer, não passará navalha. Será o quê? Separado do Senhor. Versículo 12, pessoal. E sucedeu que perseverando ela não é a primeira vez que ela ora, perseverando. Foi o que o Isaac fez. Isaac, quando percebeu que Rebeca não dava luz, Isaac orou, Isaac buscou, Isaac orou durante 20 anos, ele orou pela esposa dele. O problema é que nós paramos de orar muito rápido. Eu já orei uma semana, já orei um mês, já estou orando um ano, e esse problema continua. E vai parar de orar? Vai parar de buscar por causa disso? Eu oro há 20 anos por uma asma, 20 anos que eu faço tratamento de asma. Eu oro há 20 anos, mas eu não desisti não, eu sei que a minha cura está chegando. E a asma que eu tenho nunca me impediu de eu vir para a igreja. Nunca me impediu de eu pregar uma palavra. Porque eu sempre coloco Deus na frente. Se um dia você chegar aqui e eu estiver assim, ó, meu irmão, hoje eu estou cansado. Pode ter certeza que mesmo cansado eu prego. Você coloca Deus em primeiro lugar. Aí o Eli olhou para ela e ele percebeu, rapaz, ela está orando. Aí o que ele... E sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor. Vamos lá, continuando. Eli fez atenção à sua boca. Olha o 13, pessoal. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. E disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti. Puxa, e agora, hein? O pastor dela é o Elias. O Eli olhou para ela e falou, Ana, você bebeu, Ana? Logo de manhã desse jeito? Porque Ana só abria a boca, não saía som. O que ele pensou? Ela está bêbada. Só que Ana não está bêbada, ela está orando. Não importa o que vão falar contigo, Deus sabe o que está no teu coração. Amém? Não importa se vão falar que você você é bobo. Não importa se vão falar que você é fanático. Não importa, irmão, quantas pessoas passam na frente da igreja. Eu vejo, estou aqui dentro, eu vejo. Quantas pessoas passam na frente da igreja e dizem, ó o ladrão, ó os ladrão aí, ó os que fazem a cabeça do povo. Eu vou ficar chateado com isso? Eu não sou ladrão, irmão, sou pregador do evangelho. Amém? Vou ficar chateado com o que alguém fala. Aquela pessoa falou alguma coisa para mim, eu estou chateado. Falta de oração, irmão. Aquela pessoa falou alguma coisa para mim e me deixou lá embaixo. Falta de oração, irmão. O céu já declarou uma coisa para você. O céu já declarou que você é mais que vencedor. Então tudo que falam contra mim, problema deles. Não vai me atingir.
O Eli falou para ela, você está embriagado. Era para Ana ficar nervosa. O que é isso? Eu saio de casa amargurado. A Penina já tá me irritando. Eu chego aqui para ter uma boa palavra. Eu chego aqui para ter um abraço do meu pastor. Eu chego aqui para ter uma força do meu pastor. E o meu pastor me chama de bêbada. Era para Ana sair dali, com todo respeito, chutando tudo. Já viu o Chaves quando ele fica nervoso? Ele fica assim. Era para Ana sair chutando tudo. Não. Olha o que Ana fala para Eli, irmão. Olha o 15, ó. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher atribulada em espírito, nem vinho, nem bebida forte, porém tenho derramado a minha alma perante quem? Ela briga com Eli? Não. Ela chega, Eli, eu não tô, Eli, não tô embriagada não, meu Senhor. Eu tô atribulado, eu quero um filho, meu Senhor. Eu preciso de um filho. Aí, vamos lá, 16. Não tenho, pois, tua serva com filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. 17. Então respondeu Eli e disse, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. A Bíblia diz, o que 2 ou mais ligares na terra, será ligado no céu. Olha o que o pastor dela falou para ela, vai em paz, e Deus te deu o que você está pedindo. Amado, que Deus dê o que você está pedindo hoje. Que Deus dê a cura do seu pai, a cura da sua mãe, que Deus dê a vitória na sua vida hoje, que Deus abra as portas para você em nome de Jesus. Quer dizer, foi o que Ana fez. Aí ela segurou aquela palavra. Agora vamos lá, versículo 19, versículo 18, perdão. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era? Aquela cara amarrada, aquela cara fechada, aquela cara de irritada, já não tinha mais. Por quê? Ela recebeu a palavra. Quando ela muda o semblante, aqui, a Bíblia diz que o coração alegre formazeia o quê? Quando ela muda o semblante, é sinal que no coração ela já aceitou a palavra, eu vou ser mãe. Quando ela muda o semblante, é sinal que no coração a palavra já entrou. Quando o semblante muda, é sinal que o que Deus falou já está aqui dentro. Eu sou vitorioso. Aí você vai ver no versículo 20, e sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu, teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia, tenho pedido a quem? Quer dizer, passou um tempo, passou os 9 meses, passou um ano, não sei quanto tempo, 1 ano e meio, e Ana está com o filho na mão, diga glória a Deus. Mas o que é esse filho? Resultado de oração. Aí Eucana foi lá para a igreja de novo, aí Eucana falou assim, Ana, você não vai vir para a igreja? Não, o Samuel está mamando. Eu tenho que esperar Samuel desmamar. Eucana falou assim, então fica tranquilo. Aí no outro ano Eucana foi de novo. Ana, você não vai para a igreja? Não, o Samuel ainda está mamando, mas quando ele desmamar eu levo. Aí Eucana falou assim, tá bom, seja feito com Deus como você quer. Até que um dia a Ana falou assim, agora eu vou. Samuel desmamou. Porque ministério é para quem não mama mais, irmão. Tem muita gente mamando ainda. Pequenininho. Você não pode falar nada que a pessoa já... Não pode acontecer nada em casa que tira a paz. Irmão, ministério é para quem cresceu, amém? Você já cresceu, ou não já? Se alguém falar que você é feio, pastor, falaram que eu sou feio, misericórdia. Você é feio aonde? Você não é imagem e semelhança de Deus? Não é? Acorda de manhã, olha para o espelho e fala, estou lindo. Chama a existência o que não é, irmão. É a Bíblia que fala. É a Bíblia que fala. Acordou com o cabelo desse tamanho, embaraçado, enrolado, olhou no espelho. A minha esposa acorda, cadê a irmã Jô, tá aí? Ô Jô, vem cá, meu amigo, vem cá. Vem cá, vira para lá. É bonito ou não é? Mas você pensa que ela acordou assim? Obrigado. Pensa que ela acordou assim? Acordou, o cabelo estava numa parte no outro, remela no olho, acorda-se, aí ela deixa o óculos na porta na pé da cama, aí ela não enxerga direito sem óculos, né? Ela acorda já fazendo assim. Aí eu estou olhando da cama e falei, misericórdia. Mas ela vai se arrumando, daqui a pouco eu falo, ficou uma princesa. O pessoal te chama de feio, tu aceita, irmão? O pessoal te chama de feio. Ela chega para mim e fala assim, você é o homem mais lindo. Vixe, já era. Eu saio de casa assim, ó. Eu vou na padaria comprar pão, eu vou assim. Mas você tá tão assim, ó. Para minha esposa falou que eu sou o mais lindo. Eu estou trazendo a existência que não existe. O que eu quero passar para você? Você é uma bênção, diga glória a Deus.
Você é um homem abençoado, você é uma mulher abençoada. Mas às vezes estamos aqui. A Ana já mudou o semblante, amém? Mudou o semblante, Ruth? Júlia. Também mudou o semblante. Pastor, mas o problema que eu tenho em casa é muito sério. O diagnóstico que eu recebi, muda o semblante. Deus já está operando. Muda o semblante, Deus já está na tua vida. Mas eu recebi um diagnóstico de uma doença ruim, uma doença terrível. Muda o semblante. Deus já está operando. Amém? Aí a Ana pegou, quando o menino desmamou, Ana foi lá e levou. Só que olha que coisa interessante, eu estou terminando. Olha o 1:24. O que Ana fez, pessoal? 1:24. E havendo desmamado, levou consigo os 3 bezerros e uma éfada de farinha de odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. Sabe o que a Ana fez? Quando o menino cresceu, que desmamou, a Ana pegou o menino, levou, mas a Ana levou o menino para deixar lá. Esse menino não volta para casa, esse menino era do altar, deixou lá, mas a Ana levou mais bezerro, mas a Ana levou mais farinha. Me ajuda, o Samuel já não era uma oferta? O filho já era uma oferta, ela não se contentou em levar só aquilo. O Samuel já era uma oferta. Não, meu filho já é uma oferta. Porque quer uma oferta maior do que um filho? Filho não tem valor. Ela pegou e falou assim, Samuel já é uma oferta. Está aqui ali, o menino. Mas eu trouxe também um bezerro. Eu trouxe também farinha.